Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Estamos de volta com mais uma edição do programa Palavra de Vida. Programa qual venha falar com o seu coração de uma forma muito especial, porque quem comanda esse programa aqui é a pessoa de Jesus Cristo, e que Ele venha falar profundamente ao seu coração. Desde já queremos te agradecer pela sua audiência e nos ajude aí, você que tem aí alguém que precisa tanto de uma palavra de Deus, que o Senhor ligue para ele, dá um toque para ele, está começando o programa Palavra de Vida, e com certeza você estará nos ajudando a divulgar o programa e a evangelizar, e muito mais disso, estará abençoando alguém que você ama. Então, seja conosco aí, nos ajude aí, não sai daí, que já já nós voltamos com a continuação do nosso programa. Programa Palavras de Vida, apoio cultural. Roque Pneus, o shopping do seu carro, Avenida Marginal 1838, no centro de Mococa. Estamos de volta com a continuação do nosso programa e agora para um momento de mensagem, a palavra do coração de Deus para o meu coração e para o seu coração, que sirva de edificação, que sirva para um conforto para nós, sabendo que há um Deus que controla a nossa vida. E o texto que nós queremos ler e meditar nele, neste momento, se encontra no livro de Marcos, lá no capítulo 10 de Marcos, no versículo 46 adiante. Uma história que aconteceu num momento que Jesus estava passando por Jericó e ele se depara ali com uma pessoa muito especial e que precisava muito de Jesus. Quando você se torna especial para Deus e precisa dele, ele sempre estará diante de você para estar concedendo a graça, concedendo a bênção e fazendo que você seja um vencedor. E esse texto fala de um personagem chamado Bartimeu, e diz assim então a palavra de Deus: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O repreendiam a multidão, muitos ali o repreendiam e diziam para que se calasse. E diz aqui: mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É um texto muito conhecido, né? Uma palavra de Deus muito pregada nos dias atuais que vivemos. Uma mensagem tremenda e poderosa para as nossas vidas. Diz aqui nesta palavra que Jesus tinha acabado de entrar numa cidade chamada Jericó. E havia uma grande multidão com ele. E essa multidão acompanhava de um alvoroço muito grande, muitos gritos, né? Como muitos hoje, né? Muita euforia. Mas na beira daquele caminho existia uma pessoa muito especial. E essa pessoa tinha nome, era Bartimeu, filho de Timeu. E a Bíblia diz que ele era cego, ele não enxergava. E além de tudo, além dele ser cego, ele estava na beira do caminho sentado e mendigando, pedindo esmola, pedindo ajuda para alguém. Quantas vezes nós passamos por isso? Não somos cegos físicos, mas muitas vezes somos cegos espirituais e não conseguimos enxergar da onde vem o nosso socorro, de onde virá o nosso socorro. O salmista Davi, ele disse isso: ele leva meus olhos para os montes e eu grito: de onde me virá o socorro? Mas ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
E muitas vezes, diante das situações que nós vivemos, nós procuramos socorro em tantos lugares, em tantas pessoas, procurando receber alguma coisa para suprir, para prover as nossas necessidades. Assim estava Bartimeu, além de cego, ele estava mendigando, pedindo ajuda para alguém. Mas Bartimeu tinha algo muito interessante com ele. Ele já tinha ouvido falar desta pessoa que estava entrando em Jericó. E o nome dele era Jesus de Nazaré, o filho de Davi. E quando ele ouve falar que era Jesus, ele não questiona e não pergunta, mas quem é Jesus? Ele já sabia da fama de Jesus. Ele já sabia que Jesus tinha libertado um paralítico em Cafarnaum. Ele já sabia que Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Bartimeu também já tinha ouvido falar que ele também tinha entrado na casa de Jairo e tinha ressuscitado a filha de Jairo. Então, a gente analisando esta palavra, a gente vê que esse cego Bartimeu, no fundo, ele enxergava. Ele enxergava que em Jesus havia a oportunidade que ele tanto esperava. A oportunidade que ele tinha de enxergar de novo. Ele tinha a convicção e a certeza disso. E ele olha então para aquele momento diante da escuridão que ele se via. Ele começa a clamar em alta voz, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele escutou alguém falar Jesus, 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 e ele passa a clamar esse nome de Jesus. Porque a multidão gritava, a multidão que estava com ele reconhecia ele como um grande homem que operava milagres, maravilhas, prodígios, que sinais aconteciam através daquela pessoa chamada Jesus. E Bartimeu, então, juntamente com aquela multidão, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto ele clama, acontece algo interessante. Aqueles que seguiam Jesus, que acreditavam em Jesus, que confiavam em Jesus, que contemplavam as maravilhas, os milagres de Jesus, diziam para aquele cego, para aquele mendigo: calem-se a tua boca, ele não vai te ouvir. É assim que acontece muitas vezes conosco. Quando a gente procura Jesus, muitas pessoas dizem para você: larga a mão disso, esse negócio de Jesus, para. Não há necessidade para isto. Não desista. Vá em busca de Jesus, porque Ele soluciona, Ele resolve, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele dá vida. Não fica ouvindo o que as pessoas dizem para você. Larga a mão de igreja, larga a mão de estar correndo atrás de crente. Queridos, Jesus é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E ele mesmo, através do apóstolo Paulo, ele disse para nós: procura apresentar-te a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não se conforma, não se corrompa com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação que há na vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amado, Jesus, Ele tem vida para te oferecer. Ele tem resultado. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar o seu cativeiro. Ele pode mudar as circunstâncias que está em sua volta. Jesus pode fazer isso. Só depende de você tomar uma posição e reconhecer que a solução está em Jesus. Reconhecer que em Jesus você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. É em Cristo Jesus que está a tua vitória. E muitas vezes nós ficamos que nem a situação dele, mendigando, buscando em alguém algum resultado. O resultado está na pessoa de Jesus Cristo. E quando você reconhece verdadeiramente isso, não estou falando de praga, estou falando da pessoa de Jesus. É Jesus que vai mudar a sua história. Talvez você está passando uma situação tão terrível, talvez você está num sofrimento tão grande, talvez não é uma cegueira, mas talvez é um problema familiar, talvez é um filho, é uma filha que está aí no mundo da perdição, trazendo sofrimento, talvez é o seu casamento que não está dando mais certo. Mas lembra que Jesus está passando na porta da sua casa. E quando você se curva, se prostra diante dele, ele tem poder de mudar essa história e trazer sobre você uma grande bênção. A glória de Deus vai resplandecer ali. Só Jesus pode fazer isso.
Ele diz que nada chegará a Deus se não for por intermédio dele. Não adianta você buscar em pessoas nenhum vai resolver o seu problema, só Jesus pode resolver. E enquanto as pessoas diziam, para, ele não vai te ouvir, a Bíblia diz que aí que ele clamava mais alto, aí que ele buscava a Deus de verdade, aí que ele clamava por Jesus, e Jesus parou no meio da multidão. Aquela gritaria para Jesus não tinha sentido, mas aquele clamor, aquela súplica, aquele pedido de ajuda, de socorro, entrou no coração de Jesus, e Jesus parou e mandou ele levantar e que ele viesse até Jesus. E quando ele levanta, ele joga aquela capa fora, a capa do sofrimento, a capa das amarguras, a capa talvez da incredulidade, a capa das dúvidas, da incerteza, da insegurança. Ele se dispensa daquela capa e ele vai até Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver de novo, eu quero enxergar, eu quero ter vista. E Jesus, sem dizer uma só palavra, a Bíblia diz que ele passou a ver, a enxergar. E a coisa mais linda que ele viu foi o semblante de Jesus Cristo diante dele. Se você quer receber algo, busque em Jesus. É nele que está a sua vitória. Jesus olhou para aquele homem e disse: vá, a tua fé te salvou. Ele não foi. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele nunca mais desistiu de Jesus. Vive Jesus na sua vida. Clame Jesus, chama por Jesus. Ele está te ouvindo. E ele quer abençoar a tua vida, sua casa e toda a sua família. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Jesus é a sua vitória. Jesus é o seu caminho, a sua verdade e a vida que você precisa. Deus te abençoe, não sai daí não, já voltamos com a continuação do nosso programa. Programa Palavras de Vida, apoio cultural. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, Cristo em vós a esperança da glória. Venha participar e conhecer o poder de Deus que cura, liberta e transforma. Quarta e sexta às 19h30 e domingos às 18 horas. Esperamos por você. Programa Palavras de Vida, apoio cultural. Estamos de volta na continuação do programa Palavra de Vida. E agora, junto com o nosso parceiro aqui, pastor Josias. Deus te abençoe, pastor Jesus, a paz do Senhor. Amém, pastor Ismael, a paz do Senhor, a paz do Senhor aos nossos telespectadores. Estamos voltando aqui com um assunto que nós comentamos na semana passada, a respeito do que está acontecendo, não só no país, né, mas de uma forma geral, no mundo geral. Tantas dificuldades, tantas lutas, tantos conflitos, tantas guerras, tantos problemas que nós estamos vivendo. E nós estamos aqui trazendo esta palavra em que e em quem podemos nos assegurar, que nos dá aí uma segurança, que nos dá garantia, que nos sustenta, que nos providencia tudo que nós precisamos. E nós estamos então aqui continuando esse mesmo programa, esse mesmo assunto, falando a esse respeito. O salmista Davi, ele usa na palavra de Deus um versículo tremendo que diz: elevo meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? A resposta você vai ter depois. E aí, pastor Josias? Da onde virá o nosso socorro diante de tudo que nós estamos vivendo nos dias atuais? E o Brasil está no momento aí, todos os países, né, estão falando do Brasil. Em que podemos nos apegar, pastor Josias? Pastor Ismael, o próprio salmista, ele já dá a resposta, né? De onde me virá o socorro? Então ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mais do que nunca, nós cremos que chega o momento em que a nossa fé, ela precisa estar firmada em Deus, no Filho de Deus, no Senhor Jesus, que é a razão da nossa esperança. E nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, a nossa fé não pode estar firmada
única e exclusivamente em homens, na política, nas organizações dos homens, mas nós precisamos, como dissemos na semana passada, buscar a Deus, interceder pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo de uma maneira geral. Agora, pastor Ismael, isso tem um lado bom, né? Porque a Bíblia fala que a volta de Jesus seria precedida por essas coisas que, como o pastor Ismael disse, estão acontecendo não só no Brasil, mas de uma maneira geral no mundo todo, não é verdade? É verdade, pastor. Eu acho aqui o senhor falando aí, e eu meditando aqui, e o Espírito Santo trazendo ainda alguma coisa para a gente compartilhar. E eu vejo, pastor Josias, que as coisas materiais, as coisas terrenas, é consoante às espirituais, né? E se a nossa vida com Deus estiver bem, quando eu falo a vida espiritual, é a nossa vida bem com Deus. Quando nós estamos bem relacionados com o Senhor e quando Deus começa a ter graça na nossa vida, sentir a graça em nós, ter prazer em nossas vidas, né, pastor? Ter alegria pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, pelas nossas ações, as coisas mudam em nosso favor, né, pastor? O mundo pode viver no que está vivendo, mas a palavra do Senhor meu diz que nós viveremos pela fé, né, pastor? E pela graça que nós vivemos, é pela graça que nós suportamos, né, pastor? É pela graça que nós resistimos todas essas coisas que acontecem em nossa volta. Por mais que o mundo está em crise, está em conflito, está em guerra, está em toda essa situação, pastor, mas eu vejo assim, que se nós, que cada um de nós, como o versículo que o senhor leu a semana passada, eu creio que o senhor vai voltar a ler de novo, mas quando nós nos colocamos, né, pastor, na presença de Deus de uma forma agradável, Deus se agradando de nós, por mais que os nossos olhos carnais possam contemplar todas as circunstâncias, mas Deus jamais vai nos desamparar, né, pastor? É verdade, pastor. Eu estava pensando num outro texto também, pastor Ismael, em relação a essas coisas que nós estamos vivendo. É um texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, que fala de como nós teríamos o mundo vindouro, as coisas que iriam acontecer. E Paulo diz assim, pastor Ismael: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Que texto, pastor? Parece que Paulo escreveu isso ano passado ou há 5 anos atrás. É verdade, parece, pastor. não? É coisa para ser atual, nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? E essa palavra de apóstolo Paulo, na realidade, não foi só para aquele dia, né, pastor José? É para todos nós. É o que nós estamos vivendo nos dias atuais de hoje. E é muito gostoso nós estar partilhando esses assuntos. Nós nos sentimos aqui bem na liberdade de compartilhar isso, porque nós estamos compartilhando aquilo que vem de Deus, da palavra de Deus. E é que a gente está falando, né, pastor? Essas são as causas, né? As causas que têm levado a vivermos, muitas vezes, uma vida de julgo, uma vida de sofrimento, uma vida aí complicada, uma vida forçada, né? E a gente procurando saída, e aonde está a nossa saída, o que fazer para mudar toda essa situação. Olha o que nós acabamos de ouvir, esse texto, tantas coisas, onde que Paulo tirou, né? Tantas frases, tantas palavras expressando a atitude do homem, e não ouvimos nenhuma atitude boa, né, pastor?
Nenhuma atitude agradável nós vimos aí. Mas quando você olha para Deuteronômio capítulo 28, o que diz lá? Se hoje você der ouvido à minha voz e ter o cuidado de guardar os meus mandamentos e os cumprires, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, né, pastor? Então, queridos, se você quer viver uma vida diante dessa monstruosidade que estamos vivendo aí, mas viver uma vida na graça de Deus, protegida, preservada, sustentada pelo Senhor, é viver debaixo da graça de Deus, é fazer o coração de Deus se alegrar conosco, porque Deus ainda é Deus de milagre, pastor Josias. Deus ainda é um Deus que trabalha a favor dos seus. A Bíblia fala que os olhos do Senhor não estão sobre todos. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, está sobre o santo, e o ouvido dele está atento ao clamor dos santos, ao clamor do justo. Quem são os santos justos, pastor? Cremos que são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Que procura fazer a vontade dele, né, pastor? Então, amados, Jesus diz o seguinte em João: se vós permanecerdes em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então não olhe para a circunstância, olhe para Jesus. Não olhe para tudo que está acontecendo em sua volta, olhe para Jesus. Assim como fez Josafá: estou com medo, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. E a Bíblia diz que Deus levantou um profeta ali, né, pastor? E determinou: Josafá, Israel, Jerusalém, Judá, vocês não têm que temer. Essa batalha não é vossa, senão de Deus. As considerações finais, pastor, estamos encerrando aí. A única coisa que eu queria destacar aqui é que nesse texto que nós lemos, eu gostaria apenas de repetir o verso primeiro: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Antes de tempos penosos, Paulo diz os últimos dias. E os últimos dias fala da volta de Jesus. Se nós temos a lamentar tudo que está acontecendo, o pecado que tem se alastrado, que tem se avolumado, contudo, há uma boa notícia aqui. Qual, pastor? É de que isso mostra que a volta de Jesus, tão esperada pela cristandade, está cada vez mais próxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem jeito para tudo, gente, viu? Tanto que o Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus disse: vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus abençoe a tua vida, não sai daí não, já voltamos com a oração com o pastor Josias. Deus te abençoe. Programa Palavras de Vida, apoio cultural. Igreja Congregacional, 157 anos no Brasil. Faça de nossa igreja o seu lar espiritual. Visite-nos, Rua Carmo Taliberti 741, Centro. Igreja Congregacional, a igreja da família. Êxito Imóveis. Oportunidades diárias para você conquistar a sua casa. Imóveis prontos e novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Informações e vendas, ligue 3656-9696 ou acesse êxitoimóveis.com.br. E estamos de volta agora para o encerramento do nosso programa, para o momento de oração. E antes do momento de oração, eu gostaria de ler um texto, 2 versículos da Palavra de Deus, que estão lá em Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8, que dizem assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga,
nem deixa de dar fruto. Que texto tremendo. Esse texto fala de fé, fala de esperança. Diz que bem-aventurado é o homem que tem fé, que tem esperança no seu Deus, que confia no seu Deus. O texto continua dizendo, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não tem receio quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e mesmo no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Nesse momento final, momento de oração, eu queria desafiar você a depositar a sua fé no seu Deus, a depositar a sua esperança nesse Deus. Mesmo no meio das lutas, das aflições, das tormentas, não perca a esperança, não perca a fé. Deus é contigo e Ele não te livra da luta, da aflição, mas Ele te livra na luta, na aflição. Você não vai passar por essas coisas sozinhos, mas Ele estará com você. Creia nele, confie nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nesse momento final desse programa, nós queremos orar por cada um dos nossos telespectadores, por aqueles que têm nos assistido e agora especificamente estão conectados conosco através do programa. Ó Deus, que essas palavras que foram ministradas aqui possam falar profundamente ao coração de cada um deles. Que eles possam, ó Deus, depositarem a sua confiança em Ti, possam esperar em Ti. Ó Deus, que possam renovar a fé e a esperança no Senhor. Visita-os, Pai, traze sobre ele ou sobre eles a Tua paz e renova sobre eles a esperança. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. O imóvel que você procura está na Imobiliária Casa Nova. Aqui você encontra transparência, honestidade e segurança. Venha nos fazer uma visita. Praça 2 de Novembro, número 4, em frente ao Cemitério Municipal. E chegamos ao final de mais uma edição do programa Palavra de Vida. Espero que você tenha gostado aí e nós queremos te agradecer pela tua audiência. Deus abençoe a tua vida. Que essa semana seja uma semana poderosa e abençoada sobre você, sua casa e toda a sua família. E a semana que vem estaremos de volta nesse mesmo horário, nessa mesma emissora e contamos com você. Até lá, que Deus te abençoe, que a paz de Jesus Cristo reine no teu coração. Fique com Deus e até lá, se Deus quiser.